Estou com História. Temos 3 assuntos sobre história do Brasil aqui, muito importantes, que provavelmente 90% de chance de cair esses assuntos na prova do Enem esse ano. Então, vamos ficar de olho nesse conteúdo, tirar as dúvidas, resolver as questões, certo? Aí eu vou tirar aqui a minha aparição e no final eu volto novamente. Deixar só a fotinha, tá bom? Para quem tem a internet um pouco mais lenta, talvez quando eu fico aparecendo, corte ou a tela saia um pouco. Enfim, mas estarei por aqui. Qualquer coisa, tirem suas dúvidas. Estão todos me ouvindo, não é? Ok. Tá certo, então vamos lá. O assunto de hoje são 3, na verdade. Nós vamos falar sobre o Brasil pós a independência, que nós vimos sobre o processo de independência na aula passada, como é que ficou o Brasil pós a independência, que é chamado de primeiro reinado. Na sequência, vem o período regencial e, por último, o chamado segundo reinado, certo? Como nós vimos na aula passada, o processo de independência foi encabeçado pela elite nacional brasileira e o escolhido para ser o imperador do Brasil foi Dom Pedro I, aquele da família real que ficou no Brasil após o retorno de Dom João a Portugal, para assumir como rei numa monarquia constitucional. Para quem não lembra, a monarquia constitucional é nada mais, nada menos do que existe o rei, existe o monarca, mas ele não governa sozinho. Quem dá a palavra final é o parlamento, certo? Então, o rei, ele participa da elaboração das leis, opina em algumas coisas, mas a decisão final vem de um parlamento. Isso é uma monarquia constitucional. É como funciona a Inglaterra hoje em dia, certo? Então, Portugal, nessa época que a família real voltou para lá, morou um tempo no Brasil, voltou, mas Dom Pedro I ficou no Brasil. Então, ele foi incentivado a levar à frente o processo de independência que nós vimos na aula passada. Quando foi declarada a independência, Dom Pedro ele tinha uma função de unir todas as províncias do Brasil. As províncias, até o processo de independência, elas eram bem separadas entre si, elas não tinham um pensamento unitário, o pensamento era regional, e cada uma lutava por si. Não tinha aquela ideia de unificação, não tinha ainda muito definida aquela ideia de república. Só que a gente viu que em Pernambuco teve um movimento em 1820 que foi contra a presença da família real, cobrança de impostos e etc. Então, ali na região de Pernambuco e redondezas, como Paraíba, Alagoas e etc., essas regiões elas eram contra um Brasil monarca. Eles pensavam numa ideia de um Brasil republicano, com os 3 poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, mas não com a ideia de uma monarquia. Quando Dom Pedro assumiu, que elaborou, que pediu para ser elaborada uma nova Constituição, a primeira Constituição, na verdade, do Brasil, ele queria que tivesse 4 poderes e não 3. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador, que era o dele. Né? Então, antes de chegarmos na Constituição, essa era a imagem que Dom Pedro I quis passar para a população brasileira, que o processo de independência foi uma independência que teve a participação popular, né? E que ele estava liderando esse desejo popular. Essa ideia de dizer que o povo participou do processo era para unificar o país.
E aqui temos a bandeira de quando o Brasil se tornou independente. A gente vai analisar ela um pouquinho aqui. Essa bandeira aprovada, ela foi elaborada em setembro de 1822. Essas cores da bandeira, ao contrário do que muito se acredita, eram cores ligadas a Portugal. Por exemplo, essa bandeira, ela foi elaborada por um pintor francês chamado Jean-Baptiste Debré, e a gente já ouviu falar nele quando a família real veio para cá. Debré, ele foi chamado para representar nas obras artísticas como era a fauna e flora aqui do Brasil. Então, ele foi chamado novamente para elaborar uma bandeira para o Brasil independente. Nessa bandeira, temos a imagem central dessa bandeira é um brasão, e esse brasão remete às armas do Império, né, brasileiro, criado por Debré. Só que a cor verde da bandeira, ela representa os povos de Portugal antes da região de Portugal ser um país. Então, simboliza a liberdade do povo lusitano. A parte amarela da bandeira é a cor do brasão das armas de Portugal. Esse azul e branco com estrelas, né, essa parte que está em torno do brasão central, representa as cores do Condado Portucalense. Esse era o nome de Portugal no período da Idade Média, quando Portugal ainda fazia parte da região ibérica. Ou seja, Portugal, antes de ser Portugal, ela era anexada à Espanha e se chamava Condado Portucalense. A cor que representava o condado, a bandeira do condado, tinha essas cores, azul, branca, com estrelas. Então, todos esses símbolos... Professora? Oi. Com licença. Oi, Ricardo. Eu estava vendo esses dias. Pode falar. Eu estava vendo esses dias. O príncipe do Brasil, Dom Beltrán de Orleans Bragança, ele falou assim: o verde representa a família Orleans Bragança, de Portugal. E o amarelo representa a família de Leopoldina. Sim, o amarelo sim. Segundo ele. O verde eu não sei. Porque assim, os Orleans e Bragança foi uma dinastia que ela começou ali no segundo reinado. Então, esse verde é dos Orleans e Bragança, mas também remete aos povos antigos de Portugal. É uma cor muito forte entre os portugueses, porque remete a esse passado antes da região ser país mesmo, né, que significa liberdade, etc. Certo? E realmente, eu esqueci de mencionar. Obrigada, viu, Ricardo? A parte amarela, ela não só representa também símbolos de Portugal, como ela estava ligada a Leopoldina, né? É ligada à família Leopoldina nesse processo. Então, a bandeira que nós temos atualmente, ela foi elaborada no processo da República no Brasil, começou em 1889, e também remete a essa ideia da bandeira imperial. O que eu estou querendo mostrar aqui a vocês é que todos esses símbolos presentes desde a primeira bandeira, da nossa primeira bandeira nacional, ela não representa uma total autonomia do Brasil. Sempre está ligada a características de Portugal. Por quê? Aqui no Brasil, a elite brasileira, grande parte dela foi educada em Portugal. E mesmo não sendo educada em Portugal, se tinha todo um pensamento aqui no Brasil que o chique,
o fazer parte da sociedade tinha que ter a bênção, tinha que ter a autorização da família real portuguesa. Então, mesmo o Brasil sendo independente, continuou com características do que era ainda no período colonial. E com aquele desejo de ser uma monarquia e não de ser uma república. Então, quando teve a independência do Brasil, algumas regiões se rebelaram, porque a ideia já era de uma república. A ideia já era de uma representação do país com os 3 poderes. Até porque os nossos vizinhos, os países latino-americanos, eles, com exceção do México, mas logo na sequência adotou o republicanismo, todos eles se tornaram independentes, foram colônias que se tornaram independentes e adotaram de imediato a república. Então, o Brasil, quando se tornou independente, nossos hermanos, né, os países vizinhos aqui, a América do Sul, a América Latina como um todo, não queria reconhecer a independência do Brasil, porque não era uma república, mas incentivados pelos Estados Unidos, que foi a primeira colônia a se tornar independente, então incentivados pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, as demais colônias aqui da América Latina reconheceram a independência do Brasil, certo? Não podemos esquecer também que Portugal só reconheceu a independência do Brasil depois que o Brasil teve que pagar uma elevada quantia em libras esterlinas a Portugal, certo? Então, não podemos esquecer que o Brasil se tornou independente, mas manteve os laços com Portugal. Que laços são esses, professora? A escolha do governante, que foi um português, Dom Pedro I, a escolha da forma de governo adotada, que foi uma monarquia, os símbolos que representavam a nação brasileira eram, na verdade, símbolos portugueses, certo? Porque os brasileiros que apoiaram a independência não se sentiam seguros em levar à frente um país. Eles achavam que tinha que ter resquícios europeus aqui para que as coisas realmente funcionassem, certo? Bom, vamos à Constituição. Falei que a primeira Constituição elaborada, na verdade, o Brasil iria ser uma monarquia constitucional, assim como era em Portugal, e Dom Pedro não gostou muito. A primeira Constituição, ela nem chegou a ser promulgada. Dom Pedro juntou uma tropa, invadiu o espaço da Assembleia Constituinte e dissolveu a Assembleia. Ele disse que aquela Constituição ela não iria entrar em vigor no Brasil. Por quê? Dom Pedro queria ser um monarca absoluto aqui no Brasil. Ele queria estar acima dos demais poderes. Ele não aceitava a ideia de ter que compartilhar, né, de aprovação de determinadas coisas, de leis com outros poderes aqui no Brasil. Então, teve uma segunda Constituição. Essa segunda Constituição ela não foi promulgada, ela foi outorgada. Qual é a diferença, professora, disso? Quando a Constituição ela é outorgada, significa que ela não passou por aprovação de ninguém, de nenhuma instância política e de nenhuma instância social. Não teve também aprovação popular, simplesmente foi aprovada pelo imperador, que era Dom Pedro I. Essa iniciativa de Dom Pedro trouxe alguns problemas com relação à imagem dele, porque muitos brasileiros começaram a ver Dom Pedro como uma pessoa extremamente autoritária. Ele só queria fazer as coisas ao modo dele. Ou seja, o Brasil jamais caminharia com as próprias pernas, porque para Dom Pedro, a ideia era o poder em torno dele e em torno dos descendentes dele, certo? Então, o Brasil passou a ter o poder legislativo, né, que elabora as leis, executivo, que cumpre as leis, né, que coloca em vigor as leis,
judiciário, e o Poder Judiciário existe para observar as outras instâncias e punir, e o poder moderador, que estava acima desses três poderes. A decisão final sempre seria a de Dom Pedro. Bom, por causa das atitudes de Dom Pedro, da escolha de uma monarquia como forma de governo para o Brasil, teve alguns problemas, né? Como, por exemplo, Pernambuco se rebelou, se juntou com outras regiões do Nordeste e fundaram a Confederação do Equador, com Cipriano Barata e Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca. Os dois, Cipriano Barata liderava um jornal de Pernambuco e Frei Caneca liderava outro. Sempre na imprensa eles estavam divulgando o quanto Dom Pedro agia de forma autoritária, né, que o povo não tinha conhecimento do que estava acontecendo no Brasil e etc. E eles conseguiram formar esse grande movimento contra a monarquia no Brasil, a favor de uma república. Começou em Pernambuco, já com requisitos da Revolução Pernambucana de 1817, e não de 1820, de 1817, e juntou outras regiões, como foi o caso da nossa, aqui da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, né, algumas regiões participaram desse processo. Bom, Dom Pedro não aceitava, né, que tivesse reivindicações contra o próprio governo, né, então o movimento foi esfacelado, o movimento deixou de existir, os líderes foram presos, alguns foram mortos, como foi o caso de Frei Caneca, para servir de exemplo aos demais que não deveria se rebelar contra a monarquia. Mas essa não foi a única região que se rebelou. Quando a família real esteve no Brasil, eles conseguiram anexar ao mapa do Brasil a região onde hoje nós conhecemos como Uruguai. Essa região se chamava Cisplatina. Quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e a escolha política foi a monarquia, a região cisplatina começou a se rebelar e recebeu a ajuda da região da Argentina. Então, foram 3 anos de guerra na região cisplatina para ser independente do restante do Brasil, e eles conseguiram através de um acordo, e passou a se chamar a República Oriental do Uruguai. Esse foi o segundo grande conflito que Dom Pedro enfrentou, né? Quando teve esses 2 conflitos e ainda a questão da impopularidade dele, que só aumentava, a gota d'água foi a chamada Noite das Garrafadas, no Rio de Janeiro, quando Dom Pedro foi passear pelas ruas do Rio de Janeiro para tentar aumentar a própria popularidade. Não tinha moto na época, né? Ele foi de carruagem para tentar aumentar a popularidade, e aí teve a rivalidade entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro era composto... Oi, quem quer falar? Eu, Janildo. Naquele tempo, o Rio de Janeiro só tinha matagal, né? Ele utilizava mais, assim, charrete. Não, Janildo, essa época que a gente está falando, a família real já tinha passado um tempo aqui no Brasil e tinha feito várias obras públicas, né? Que hoje, quem puder visitar o Rio de Janeiro, tem muita coisa lá, né, visitável, como é o caso do Jardim Botânico e etc. Mas aqui se usava muito cavalos, se usava muito as carruagens, charretes. Esse era o meio de locomoção que se usava aqui no Brasil. E se fosse fazer uma viagem de uma província para outra, aí sim, as estradas eram dentro das matas, né?
tinha estradas de barro, mas essas estradas eram por dentro das matas ainda. Então, Dom Pedro, quando teve a Noite das Garrafadas, no Rio de Janeiro, na capital mesmo, ele estava andando de charrete, né, que é uma carruagem aberta. Ele estava andando de charrete, balançando, né, dando tchau para todo mundo. E ali, naquele momento, os dois partidos, membros de dois partidos, do Partido Brasileiro e do Partido Português, o Partido Brasileiro até defendia Dom Pedro no poder, mas eles defendiam a monarquia constitucional. E o Partido Português defendia que Dom Pedro fosse obediente a Portugal e voltasse para Portugal. Então, na rivalidade entre esses dois partidos, teve a chamada Noite das Garrafadas, que não foi muito, muito boa para a imagem de Dom Pedro. E aí, aproveitando a morte de Dom João em Portugal, Dom Pedro como filho mais velho, ele deveria assumir como descendente, como rei de Portugal. Então, ele acabou decidindo ir embora para Portugal, deixou aqui o filho dele, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, e não podia assumir como rei do Brasil, né, como monarca do Brasil. Então, diante disso, até que Pedro de Alcântara assumisse a maioridade, que era com 18 anos, começou no Brasil o chamado período regencial, certo? Ou seja, a regência, até que vai organizando o Brasil, até que Dom Pedro II consiga governar sozinho. Então, o período regencial começou em 1831 e foi até o ano de 1840. Esse período é um período de muita perturbação aqui no Brasil, por causa de várias revoltas civis. É interessante mencionar que as pessoas, elas achavam Dom Pedro I extremamente autoritário, elas não acreditavam que os regentes iriam governar o Brasil como deveria, e projetava todas as esperanças na criança, que era Dom Pedro II. Então, o período regencial foi um período bem conturbado, certo? Bom, as principais revoltas do período regencial são a cabanagem, que aconteceu na província do Grão-Pará. Deixa eu mostrar o mapa a vocês. Aqui, ó, cabanagem. Essa região de hoje é o Pará se chamava Grão-Pará e o Amapá era anexado a ela, certo? Então, teve a cabanagem no Grão-Pará, teve os farrapos no Rio Grande do Sul, que foram, se vocês perceberem no mapa, se vocês estiverem conseguindo enxergar direitinho, percebam que foram conflitos longos, né? 9 anos, 10 anos de conflito, né? Não foram conflitos breves. Então, Grão-Pará, Rio Grande do Sul, com a Farroupilha, Balaiada, né, no Maranhão. Teve a revolta, na Bahia tiveram 2 revoltas, a Sabinada e a revolta dos Malês, nessas 2 regiões. E todas elas tinham algo em comum. A parte central da luta de todos esses estados era ter autonomia. O que é ter autonomia? Elas poderem ter as próprias leis, poder escolher seus próprios governantes, porque durante o período regencial, quem escolhia os governantes e quem ditavam as leis de cada região eram os regentes.
E essas regências, elas eram divididas em regência trina, começou com a regência trina provisória, depois permanente, e na sequência veio a regência una. Mas os regentes ficavam responsáveis por escolher os governantes de cada região. Então, todas elas, uma parte central dessas lutas era ter autonomia e o direito de escolher seus próprios governantes. Aí cada uma sempre tinha características a mais, como por exemplo, a revolta dos malês foi a revolta dos escravos da Bahia que eram muçulmanos. Eles queriam a independência da região e tornar uma região predominantemente negra, expulsar os brancos e a região ser predominantemente negra. No caso da cabanagem, um dos estopins da luta era porque a população ribeirinha da região do Grão-Pará, eles não estavam tendo acesso suficiente aos alimentos e os maiores fazendeiros reclamavam que lá não chegavam escravos suficientes. Então, se juntou essas duas indignações, estourou a cabanagem. Então, cada uma delas com características específicas, mas todas elas lutavam pela chamada autonomia, certo? Quanto aos grupos políticos do período regencial, tínhamos os liberais moderados, era o grupo político que defendiam a monarquia constitucional, os liberais exaltados, que defendiam uma república para o Brasil, a federalização do governo, e os restauradores, que defendiam o retorno de Dom Pedro para o Brasil. Foi no período da regência que, por causa dessas revoltas que está no mapa, foi criada a Guarda Nacional. Então, as pessoas eram recrutadas, né, para fazer parte da Guarda Nacional, e os grandes fazendeiros, eles receberam o título de coronel. Através do título de coronel, eles poderiam organizar uma guarda local e reprimir manifestações. A ideia da Guarda Nacional era ir até as manifestações e reprimi-las. E a função dos coronéis era reprimir qualquer movimento que tivesse ali no município que ele habitava. Assim que foi crescendo o poder dos coronéis, que eles receberam esse título do período regencial, e aí ia passando de pai para filho, e o poder local deles foi aumentando, até chegar ali, né, no pós-república, e começar o coronelismo. Aqui ainda não tinha o coronelismo, certo? Então, vamos lá. No período da regência una de Padre Antônio Feijó, ele conseguiu colocar em prática algumas reivindicações dessas manifestações, como foi o caso do ato adicional de 1834. Então, através do ato adicional, ele fez com que as províncias elas tivessem realmente autonomia. Isso fez com que elas sossegassem um pouco, mas mantiveram as demais pautas que eles defendiam. Certo? Aí, por causa da instabilidade, veio o período de Araújo Lima, né, que ele já era um regente que era contra o padre Antônio Feijó. Então, por causa de Araújo Lima, ele colocou de volta, ele trouxe de volta, retirou o ato adicional de 1834, retirou a autonomia das províncias, a instabilidade do Brasil aumentou com relação às revoltas populares e, por causa dessas agitações, teve o golpe da maioridade. Então, houve a ideia do Partido Liberal de fazer com que Dom Pedro II assumisse. Ele tinha 14 anos na época, ele deveria assumir com 18, mas a proposta foi até a Câmara e foi aprovada, que só Dom Pedro II conseguiria trazer a estabilidade para o Brasil. Porque, mais uma vez, o povo desconfiava dos regentes.
mas até projetava esperanças no filho, né, do filho português, que era Dom Pedro II, Pedro de Alcântara. Então, aos 15 anos de idade, o Pedro de Alcântara assumiu como o imperador do Brasil, começando assim Professora, o segundo reinado. Oi. foi daí que a gente tem até hoje que a maioridade é com 18 anos? Sim, aqui a maioridade já era aos 18 anos, no Brasil era considerado 18 anos, pelo menos para governar. Agora, o voto só era concedido àqueles que tivessem acima de 25 anos. E homens, mulheres não votavam, né? Então, no caso de Dom Pedro, para ele governar, ele especificamente, é uma lei que já vem de Portugal, ele deveria ter 18 anos. Mas os brasileiros, se quisessem votar, e aí o voto era local, não era escolha de regente, nada, se quisesse votar, tinha que ter acima de 25 anos. Certo? Essa ideia dos 18 anos, ela já vem de Portugal. No caso, para a monarquia. O voto das mulheres foi uma conquista feminista? Foi. Pois sim. O voto das mulheres no Brasil foi depois de muita luta, não só das mulheres brasileiras, né? Essa luta, ela começou na Inglaterra, se estendeu pelos Estados Unidos e por outras regiões da Europa, que é a principal reivindicação das mulheres de ter direito a escolher também representantes políticos e também serem votadas. Então, aqui no Brasil, ela foi instituída ali no governo Vargas. Não eram todas as mulheres que podiam votar, só as mulheres casadas e que tivessem um emprego e etc., que podiam votar e serem votadas. Mas começou, sim, com muita luta. Certo? Vamos ao segundo reinado. Pronto, Kessiana. Então, vamos lá. Então, vamos começar o segundo reinado. Gente, o segundo reinado começou com uma relativa paz, certo? Não teve grandes conflitos, pelo menos nos primeiros anos, né? O jovem aí tinha 15 anos, então nos primeiros anos ali teve a relativa paz, certo? Aqui no Brasil. Quando Dom Pedro II assumiu, aqui no Brasil tinha 2 partidos políticos, não era mais aquela quantidade de partidos que tinha no período regencial, eram 2, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Só que esses partidos, eles eram muito parecidos. Nas características, eles eram bem parecidos, eles só mudavam o nome e eram rivais. Então, essa imagem que eu trouxe para vocês é uma imagem de uma charge da época, né, de jornais, que zombavam da forma que Dom Pedro II lidava com esses 2 partidos. Ele achou que a única forma de conseguir fazer com que não tivesse tantos atritos aqui no Brasil fosse apaziguando esses 2 grupos. Então, no caso da participação das assembleias, elas sempre se alternavam entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Outra coisa que Dom Pedro II fez foi instituir a chamada monarquia parlamentar aqui no Brasil, que era tanto, né, era tanta reivindicação ali durante o primeiro reinado, durante o período regencial. Então, ele não proclamou uma república, mas ele implantou a monarquia parlamentar, que significaria que o parlamento estaria sempre à frente das decisões de Dom Pedro II. Mas no Brasil não funcionava assim. Por quê? O parlamento era composto sempre pelo Partido Conservador e o Partido Liberal, sempre se revezando no poder para que não brigassem. E a escolha dos parlamentares,
E a escolha dos governos locais sempre era de Dom Pedro II. Então, por mais que o parlamento tomasse a decisão final, as pessoas que estavam dentro do parlamento eram pessoas escolhidas por Dom Pedro II. Então, elas sempre escolhiam a vontade dele. Só que, para as pessoas, a escolha tinha sido do parlamento e não de Dom Pedro II. Isso que acontecia aqui no Brasil era o chamado parlamentarismo à brasileira. E até outros países chegavam a mencionar como o parlamentarismo funcionava no Brasil. Mencionavam em forma de chacota, né? Como era que essas coisas se davam aqui no Brasil. Então, vamos lá. É o chamado parlamentarismo à brasileira ou parlamentarismo às avessas. A economia, aqui no Segundo Reinado, era toda voltada à produção e exportação de café. O café se tornou o principal produto de produção e exportação no Brasil. E ela se dava na região sudeste do país, em 3 áreas: no Vale do Paraíba, no Oeste Paulista e na Zona da Mata, em Minas Gerais. Então, o café se tornou o principal artigo, né, de produção, de exportação. E na produção cafeeira, trabalhavam não só escravos, inicialmente era todo o trabalho escravo, era mão de obra escrava, mas posteriormente também teve a adesão de imigrantes, porque Dom Pedro II foi um governante que incentivou a vinda de imigrantes para o Brasil. Por quê? Porque Dom Pedro II, ele lia bastante e ele era muito adepto, não sei se vocês já viram em sociologia, ele era muito adepto do chamado darwinismo social. Eita, professor, o que é isso? Já viram Darwin na biologia? A questão da evolução das espécies? Pegaram essa ideia de Darwin e tentaram colocar nos aspectos sociais. Então, darwinismo social significava que alguns grupos humanos eram mais evoluídos que outros, e Dom Pedro II acreditava muito nisso. Então, segundo o darwinismo social, os brancos europeus, eles eram mais inteligentes, eles eram mais evoluídos do que os índios brasileiros, do que os negros da África, do que os mestiços brasileiros, porque nós somos mestiços. E ele acreditava que com a vinda de imigrantes, os brasileiros gradativamente seriam totalmente brancos e deixariam de ser mestiços, porque dentro da sociologia do darwinismo social, o mestiço seria o mais preguiçoso e o mais burro de todas as espécies humanas que existiam, certo? Então, daí foi uma verdadeira campanha para a vida de imigrantes, não só por causa das leis de abolição da escravidão que eram implantadas aos poucos, e a gente vai falar sobre isso, mas também porque Dom Pedro II acreditava muito que o Brasil precisava de um processo de embranquecimento, tá? Foi no período do Segundo Reinado que existia um carinha chamado Barão de Mauá. Ali na região do Rio de Janeiro, ele começou, como ele trabalhava com o desenvolvimento econômico da região, principalmente com a exportação de café, ele começou a investir em muitas coisas para desenvolver mais rápido, como foi o caso das ferrovias, dos primeiros telégrafos, certo? Vamos lá, vamos começar com as leis de abolição da escravidão. A Inglaterra defendia muito que as nações elas abolissem a escravidão, porque para os ingleses, os escravos não eram mercado consumidor, não eram pessoas que consumiam. Eles simplesmente trabalhavam e não recebiam nenhum salário. Então, a Inglaterra espalhou para o mundo todo que o futuro estava no fim da escravidão,
porque as pessoas precisavam trabalhar, receber dinheiro e comprar o que necessitavam. Então, começou a fazer pressão em vários países que ainda eram escravistas, inclusive era a Inglaterra que era responsável por afundar os navios negreiros, né, em caso de transporte ilegal de escravos, de pessoas vindas da África e escravizadas. Aqui no Brasil, a Inglaterra fez bastante pressão, mas Dom Pedro II tinha receio de perder o apoio dos agricultores que possuíam escravos. Então, ele tentou implantar aqui no Brasil a ideia do trabalho assalariado no campo, tentou implantar aos poucos, mas ainda era mais vantajoso para os donos de terra ter escravos. Então, a primeira lei que foi colocada em vigor foi a chamada Lei do Ventre Livre. Professora? Oi. Essa semana, acho que a semana passada, eu assisti um filme que relatava bem isso que a senhora está falando sobre escravos, que é a Escrava Branca. Não sei se a senhora já viu, Sim. Mas relata perfeitamente isso que a senhora está falando aí. Sim, muito bom. Ótimo. Ótima intervenção, muito bem, vocês. Então, vamos lá. A primeira lei instituída foi a Lei do Ventre Livre. Por essa lei, toda escrava que tivesse um bebê, o bebê nasceria livre, porém tinha algumas normas. Por exemplo, esse bebê era livre, mas ele deveria ficar com a mãe e com a pessoa que era dono da mãe, né, o dono de terras, ele deveria ficar até os 21 anos. Então, quando essa criança chegava aos 13 anos, já era colocado para trabalhar em trabalhos pesados até os 21 anos, mesmo nascendo livre. Então, sempre se dava um jeito de continuar com o processo de escravidão. Antes da lei do ventre livre, veio a Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, ou seja, sair do Brasil para outro país, buscar escravos, buscar pessoas e trazer como escravos. A Eusébio de Queiroz proibia isso, mas, por exemplo, aqui em João Pessoa, ali através do rio Sanhauá, era muito comum as embarcações virem com pessoas, né, africanas, que vinham nos porões dos navios, desembarcavam ali no rio Sanhauá, andavam por um túnel até chegar à igreja de São Francisco. O altar principal da igreja de São Francisco tem uma porta, né? Essa porta, se você desce, você caminha, lá no final tem uma capela. Essa capela ela foi construída depois, era chamada Capela dos Negros. Antes da Capela dos Negros, era uma rota de contrabando de escravos, porque pela lei Eusébio de Queiroz não deveria ter esse contrabando. Mesmo assim, dificultava muito. Então, os escravos que já existiam no Brasil, eles eram vendidos entre regiões, os que já existiam. E os de fora, né, através do contrabando, diminuiu muito a quantidade de escravos disponíveis, porque a tentativa era que passasse a pagar pelo trabalho. E quando um negro era liberto, as pessoas não pagavam pelo trabalho dele, porque na mente estava, é negro, é escravo, não deve receber dinheiro. Era muito complicado. Depois da lei do ventre livre, veio a lei dos sexagenários, né, que escravos, a partir dos 60 anos, receberiam a liberdade. Mas naquela época, dificilmente um escravo chegava aos 60 anos. Um escravo com 40 anos, ele já tinha aparência totalmente de velho e ele já não tinha mais nenhum dente na boca, só para vocês terem ideia. Então, nunca chegavam aos 60 anos. E quando chegava, era para ficar abandonado, né, nas ruas, porque não se tinha nenhuma política de acolhimento dos ex-escravos.
Por último, né, foi assinada a Lei Áurea no ano de 1888. E a Lei Áurea não foi iniciativa da princesa Isabel. Tinha todo um movimento pelo fim da escravidão aqui no Brasil, chamados abolicionistas, e aí não tinham só ex-escravos, também tinham muitos brancos que defendiam o fim da escravidão, né, como um futuro para o país. Tinha a pressão da Inglaterra pelo fim da escravidão, né, então Dom Pedro ele ficou sem ter muito o que fazer, e aí acabou autorizando a Lei Áurea, que era a liberdade dos escravos. Ótimo, os escravos agora estavam livres, mas eles não tinham onde morar, eles não tinham onde trabalhar. Então, muitos escravos, ex-escravos, eles comemoraram sua liberdade, mas depois eles voltavam às terras que moravam pedindo moradia em troca de trabalho. Isso por quê? Porque teve a liberdade dos escravos, mas não teve nenhuma política de acolhimento a esse escravo na sociedade. Ele continuou sendo tratado como escravo, ele continuou sendo tratado como não humano, certo? Outra coisa que teve durante o período do Segundo Reinado foi a Guerra do Paraguai. Aí sim, foi uma grande guerra que o Brasil participou, de 1864 até 1870. Se juntaram 3 países, chamada Tríplice Aliança, que era Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai de Francisco Solano Lopes. Foram anos de guerra. O Brasil chegou a recrutar também escravos, porque ainda de 1864 a 1870 ainda não teve a abolição da escravidão. Então, muitos negros eram recrutados com a promessa de que teriam sua liberdade quando voltasse para o Brasil. Só que nesse conflito, muitos soldados brancos que conviveram com os escravos na guerra se tornaram amigos, né, desses escravos e passaram também a integrar o movimento pelo fim da escravidão, o movimento abolicionista, certo? Mas voltando à guerra, a guerra se deu toda em território paraguaio. O Paraguai teve muitas perdas. Só para vocês terem ideia, o Paraguai foi o primeiro país aqui da América do Sul a começar o processo de industrialização. Só que usava os rios da fronteira entre Brasil e Paraguai para transporte de produtos. E isso não agradava muito o governo, né, de Dom Pedro II, porque o Brasil ainda estava começando muito lentamente a atividade industrial, e o Paraguai já estava bem avançado. Então, proibia, né, que o Paraguai usasse o rio, Solano Lopes continuava usando, então o Brasil se juntou com os outros países e foram contra o Paraguai. Foi uma guerra demorada, foi uma guerra dispendiosa e uma guerra que acabou com o Paraguai. O Paraguai ficou apenas com parte da população de mulheres, crianças e idosos. Então, quebrou a economia do Paraguai, quebrou totalmente. E o Brasil ainda ficou com uma fatia do território paraguaio. Certo? Deixa eu ver o que mais. Bom, aí o governo, o Segundo Reinado, começa a ter alguns probleminhas, né? Participou da guerra, contraiu muitas dívidas, teve a questão dos fazendeiros que não concordaram com o fim da escravidão, teve uma chamada questão religiosa, em que Dom Pedro II ele era maçom, e o Vaticano tinha enviado, né, uma recomendação aos padres do Brasil para não aceitar, não oferecer o corpo e o sangue de Cristo a pessoas que eram maçons aqui no Brasil. E Dom Pedro II se sentiu atingido. Então, aqueles padres que cumpriam as normas do Vaticano, não era Vaticano na época, era da Itália, da região itálica,
Vaticano ainda não existia. Então, aqueles padres que obedeciam, né, a Roma, eles eram punidos por Dom Pedro II. E isso criou uma revolta, né, que foi chamada questão religiosa aqui no Brasil, que levou a imagem de Dom Pedro II a ficar bem enfraquecida. Então, juntando tudo isso, né, o governo dele foi enfraquecendo, foi surgindo um grupo que era o chamado Grupo Republicano. Esse grupo republicano ele foi crescendo com ideais para uma proclamação de república no Brasil, liderada pelo Exército Brasileiro. E no ano de 1889, o Brasil proclamou a sua república, liderado pelo Exército Brasileiro, porque achavam que o Exército teria força para acabar com a monarquia, certo? Tem uns movimentos que defendem hoje a monarquia no Brasil, né, que naquele período não existia, sei lá, corrupção, não existia. Existia, minha gente. Só para vocês terem ideia, certas corrupções aqui no Brasil, como a troca de favores e etc., ela já veio de Portugal. E Dom Pedro II tinha muito disso. Tinha a questão de nomear pessoas para ter troca de favores ali, esconder determinados crimes que aconteciam no governo, como o roubo, né, o roubo de algum órgão público, ele escondia para abafar, para que o governo dele não ficasse feio perante o povo. Então, essa questão na monarquia já tinha muito, né? A corrupção. Bom, eu trouxe um filme para vocês, muito interessante, que é chamado, como hoje é sextou, né? Sexta com História, eu trouxe um filme muito interessante para vocês, chamado Uma História de Amor e Fúria. Ele é um filme nacional, na verdade ele é em forma de animação, muito bem feito. Ele é do ano de 2013, está disponível no YouTube, e ele começa com um personagem que vai resgatando toda a história do nosso país. Ele vai, né, ele volta no tempo e mostra todos os acontecimentos históricos que aconteceram no nosso país para gerar um grande problema, né, para gerar esses grandes problemas sociais que nós temos na atualidade. E ele ainda lança um futuro, né, que eu não vou contar aqui para vocês, aconselho vocês a assistirem o filme todo. Tem um trecho do filme, mais ou menos, o nome do filme faz exatamente. Tem um trecho, mais ou menos 16 minutos do filme, que vai falar sobre um desses movimentos que nós vimos hoje. Ele vai falar da cabanagem, se eu não me engano, né? Como se deu a cabanagem. Então, eu aconselho vocês a assistirem. É uma forma didática de vocês fixarem esse conteúdo de hoje, da aula de hoje, que foi bem densa, né? Os 3 grandes períodos. E vamos às questões, né? Já estava esquecendo aqui. Vocês têm questões para hoje. Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu botei? Deixa eu buscar aqui as questões. Vamos lá, eu trouxe 6 questões para vocês hoje. 2 de cada assunto que nós vimos, certo? Para não ficar tão pesado, mas também para vocês se exercitarem aqui, mais ou menos como é que vai estar na prova. Então, questão 1.
A Constituição Imperial Brasileira, promulgada em 1824, estabeleceu linhas básicas da estrutura e do funcionamento do sistema político imperial, tais como laicização do Estado por influência das ideias liberais. Laicização significa a separação do Estado e da Igreja. Não estava na Constituição de 1824 de Dom Pedro I. Equilíbrio dos poderes e do controle constitucional. A gente viu que Dom Pedro sempre queria estar acima dos outros poderes, então não tinha um equilíbrio. Ampla participação política de todos os cidadãos. Não, só podia votar os homens acima de 25 anos e que tivesse uma renda de 100 mil réis. Isso, Janildo, já foi na resposta correta. Letra, sim, continuando. Letra D, autonomia das províncias, também não, por isso que elas entraram tanto em conflito. E a resposta correta, como Janildo colocou, é a letra E, predominância do poder do imperador sobre todo o sistema através do poder moderador. Então, número 1, resposta correta é a letra E. 2, Enem 2012. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I foi recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogados na janela, uma baixaria. Os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela o quê? Estímulo ao racismo? Isso, Sandriele. Apoio ao xenofobismo? Não. Críticas ao federalismo? Não. Repúdio ao republicanismo? Não. Resposta correta é a letra E. Questionamentos ao autoritarismo. Essa foi boa, né? Questão 3, Enem 2010. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado por revoltas populares que reclamavam da volta da monarquia, por várias crises, e isso já botaram aqui a correta, por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida, pelo governo dos chamados regentes, também não, letra E, número 3, questão 3, letra E, pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas realidades sociais. Questão 4, Enem 2014. Passada a festa da abolição, os ex-escravos procuraram distanciar-se do processo de escravidão, negando-se a se comportar como antigos cativos. Em diversos engenhos do Nordeste, negaram-se a receber a ração diária e a trabalhar sem remuneração. Quando decidiram ficar, isso não significou que concordassem em se submeter às mesmas condições de trabalho do regime anterior. Segundo o texto, os primeiros anos após a abolição da escravidão no Brasil tiveram como característica o caráter organizativo do movimento negro, não,
a equiparação racial no mercado de trabalho. Olha o áudio aí, gente. Busca pelo reconhecimento do exercício da cidadania. Resposta correta é a letra C. Quem colocou está certíssimo. Questão 5. De volta ao Paraguai. Aqui nós temos a imagem de um soldado que lutou na Guerra do Paraguai. Um soldado negro escravo que foi lutar na Guerra do Paraguai. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria que lutaram na Guerra do Paraguai, evidenciada na negação da cidadania aos familiares cativos. A resposta correta já está aí, na letra A. Por quê? Esses escravos que iam lutar na guerra, se voltassem vivos, eles teriam direito à liberdade, mas os familiares não. Então, a resposta correta é a letra A. Houve a negação da cidadania aos familiares dos cativos. Vamos à última questão, que é a 6, foi do Enem 2016. Aqui temos uma xilogravura, né, que representa, né, a coroação do monarca. Com seu manto real em verde e amarelo, as cores da casa de Habsburgo e Bragança, mas que lembravam também os tons da natureza do Novo Mundo, cravejado de estrelas representando o Cruzeiro do Sul e, finalmente, com o cabeção de penas de papo de tucano em volta do pescoço, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. O monarca jamais foi tão tropical. Entre muitos ramos de café e de tabaco, que está lá na bandeira, coroado como um César em meio aos coqueiros e paineiras, Dom Pedro transformava-se em sinônimo da nacionalidade. No segundo reinado, a monarquia brasileira recorreu ao simbolismo de determinadas figuras e alegorias. A análise da imagem e do texto revela que o objetivo da estratégia de Dom Pedro II era exaltar o modelo absolutista e despótico, não, né? Valorizar a mestiçagem africana e nativa, não, Dom Pedro não acreditava na mestiçagem, acreditava na raça pura, não existe. Reduzir a participação democrática e popular, mobilizar o sentimento patriótico e anti-lusitano, não. Patriótico, sim, mas anti-Portugal, não. Obscurecer a origem portuguesa e colonizadora. A resposta correta é a letra E. Questão 6, letra E. Vocês tiveram muitas dúvidas? Ou foi tranquilo? Ele queria dizer que não fazia mais parte de Portugal. Isso. Ele não queria que as pessoas tivessem raiva de Portugal, mas ele queria dizer que ele era brasileiro. Certo? Certo, professora. Sua aula foi ótima. Obrigada, Gilda. Obrigada. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Que, se estiverem com dúvidas, vamos aproveitar que a hora é essa. Obrigada, Douglas, Kessiane, Sandrielen, Janildo. Obrigada, Gildinalva. Por nada, professora. Agradeço você. Você explica muito bem, dá para entender demais sua aula. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Lena.
Obrigada. Eu sempre esqueço o teu nome, que você entra na